nome é Maria do Carmo Mascaro. Eu nasci no dia 10 de abril de 1947, na cidade de Cerqueira César. E eu sou solteira, sou de uma família de muitos irmãos. Meu pai era Francisco Mascaro, minha mãe Madalena Subirá Mascaro. Éramos em 11 irmãos, uma família muito grande. Vim morar em Campinas aos 9 anos de idade. Chegando em Campinas, eu fui fazer a quarta série, o quarto ano primário, numa escola que existia na Vila Teixeira, chamada Leopoldo Amaral. Daí segui minha vida de estudante, me formei professora em 1967 e já que me formei, comecei meu trabalho na prefeitura em 1968, exatamente na escola aonde eu havia feito a quarta série. Foi aí que começaram as minhas emoções profissionais. Eu fui trabalhar exatamente com as pessoas com quem eu tinha convivido no período como aluna. Então foi uma experiência gratificante conviver com aquelas pessoas que tinham sido os meus orientadores enquanto aluna e passaram a ser os meus orientadores enquanto profissional. E um detalhe muito importante que a diretora, no primeiro dia de aula, eu peguei uma primeira série, uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Passei uma atividade para as crianças e me sentei. E a diretora passou pela sala e me disse: professor, não senta. E eu nunca mais sentei para dar aula, o que colaborou com o dinamismo das aulas. Daí que eu fui entender o porquê da diretora ter dito aquilo. Na hora foi um impacto, mas depois foi uma lição para mim. Fiquei um tempo, fiquei de 68 a 70 nessa escola. Depois, por incrível que pareça, ela fechou. E eu fui para a escola João Alves dos Santos, no bairro da Boa Vista. Outra experiência interessante, porque nós não tínhamos transporte para a escola. Então, nós alugamos um carro, acho que era Cinca Chambord na época, e o motorista para nos levar. Outra experiência interessante. Daí eu fiquei lá até 1976. Então, de 68 a 76, eu era uma substituta efetiva. Todo ano você tinha uma sala de aula, mas você não tinha ainda o vínculo com a prefeitura. Daí nós prestamos o concurso ainda na época do Orestes Quercia. Eu assumi como efetiva em 1976, lá no Jardim Ipauçurama, que ainda era tudo mato. Estava abrindo ainda João Boy Dunlop, né? E lá na escola Silvia Simões Magro. Fiquei lá até 1980 e fomos convidados, não foi concurso, nós fomos convidados pelo prefeito Francisco Amaral para assumirmos como auxiliar de direção. E eu fui desbravando toda João Boy Dunlop. Nós tínhamos 8 escolas sob o nosso comando. Para você ter uma ideia, eu percorri as escolas com o caminhão da água. De vice-diretor, eu saí do Clotilde de Barraquer, que foi lá no Jardim Florence, e fui para o Edson Lima Souto, no San Martín, como vice-diretora. Até 1986, sempre trabalhando com ensino fundamental,
porque eu já tinha claro para mim que era o que eu gostava. Em 86 eu fui substituir uma diretora de educação infantil. Foi delicioso, mas uma criança tinha febre e eu levava aquela febre para casa. E daí eu voltei para a educação fundamental no São Domingos. Fiquei lá até 1990. Foi um caminho árduo também, porque muita dificuldade de transporte. E de lá eu vim para a minha última escola, que foi o Padre Melico Barbosa, no Parque Tropical. Fiquei lá de 1990 a 95. Eu fui muito feliz nessa escola, uma escola muito organizada, de diretoras anteriores. E essa escola passou a ser o foco de vários projetos, de várias atividades. Todos os prefeitos queriam, em algum momento, em alguma entrevista, em algum evento da prefeitura, que acontecesse sempre na nossa escola, porque foi uma escola muito família, todos juntos, para o bem do crescimento da escola. Em 1993, eu já poderia me aposentar, mas profissionalmente eu não estava preparada, o coração não pedia que eu parasse e eu nem dei bola para o meu tempo vencido. Quando foi em 95, já existiam as SARs, Secretaria de Ação Regional, e a secretária Esther Viana me convidou para ser apoio na coordenadoria de educação. Eu deixei de desbravar a região noroeste e fui desbravar a região sul. Muito interessante porque era uma secretaria regional onde trabalhávamos em conjunto com todas as outras coordenadorias. No dia 29 de fevereiro de 96, exatamente no momento da morte do prefeito Magalhães Teixeira, naquele momento eu também estava me desligando da prefeitura. Eu fui muito feliz naquilo que fiz, desbravei região sul, região noroeste, região leste, conheci colegas maravilhosas, aprendi muito com as minhas diretoras, em especial Regina Ciampi, que foi um exemplo na minha vida, na Secretaria de Ação Regional, com Esther Viana, com Conceição Anita, uma colega muito querida que acabou de partir. Foram experiências importantíssimas, tanto profissional como pessoal. O que eu queria dizer para os meus colegas que estão chegando, que estão começando, que a luta não é pouca, mas que vale muito a pena vivenciar todas essas experiências.